Oi, gente, sejam bem-vindos ao Peercast, onde cada episódio é uma porta aberta para uma nova descoberta. Bom, e hoje nós temos nosso amado mestre, professor Marcelo Rivani, professor convidado da FGV e IBMEC nas disciplinas de gestão de pessoas, liderança, gestão e equipe de todos os subsistemas de RH em DHO. O professor também é CEO da Fábrica de Desempenho, consultoria especializada em desenvolvimento humano organizacional e atua no mercado nacional e internacional. Uau! Formado em psicologia, atuando em clínica particular. Galera que quiser ter um bom atendimento, fique à vontade. O professor também desenvolve processos de mentoria executiva e possui mestrado em educação pela Universidade del Atlântico da Espanha. Bom, esse é o nosso convidado, professor Marcelo Rivani. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Mari? Tudo bem, Rafa? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos explorar esse assunto de inteligência emocional que é tão interessante, tão espinhento. O que é uma emoção? Eu sei que existe um autor, que é Daniel Goleman, que ele define que existem 4 emoções, que é tristeza, felicidade, raiva e alegria. É isso? Rafa, é isso. O Daniel Goleman foi o grande... Ele não foi um inventor da inteligência emocional. Na verdade, o conceito de inteligência emocional se dá desde a década de 40, onde era exclusivamente aplicado em consultório clínico. Então ele não tinha nenhum aspecto corporativo, não tinha essa relação. Nos anos 90, Daniel Goleman, que era jornalista, estava com a sua terapia em dia. E aí o seu psicólogo apresenta o conceito da inteligência emocional. E aí a pessoa certa, no lugar certo, com um insight perfeito, ele pensa, puxa, isso não cabe para as empresas? E aí o psicólogo diz, acho que sim. E aí ele começa a olhar por esse viés, faz faculdade de psicologia e traz para o mundo corporativo a questão da inteligência emocional. Então, na hora que a gente observa esses 4 aspectos macro, eu acho que o passo que antecede é o que é esta emoção, independente de nominá-las. Mas o que é uma emoção? Mari, a emoção é a externalização de um sentimento. Então, por exemplo, você gosta de filme? Gosto. Que tipo de filme você gosta? Gosto mais de comédia. Comédia. Quando você assiste a uma comédia, qual é o sentimento que te dá? Felicidade. Como é que você externaliza esse sentimento de felicidade? Rindo, Essa compartilhando. É a emoção. O riso é a emoção. A alegria, que você nominou. Justo. Se você assiste um drama, você fica triste, tal qual você nominou. Como é que você externaliza? Você chora. Então, a emoção é aquilo que é percebida pelo outro. O sentimento nem sempre é percebido. Você pode estar com raiva e não demonstrar. Você pode estar magoado e não demonstrar. Então, o sentimento é uma coisa muito interna. É uma coisa que a gente vai explorar em algum momento, muito provavelmente. Mas o sentimento é uma coisa muito, quase às vezes, inconsciente. A hora que você externaliza é o que a gente chama de emoção. Eu fiquei com uma dúvida, mas pode ser besteira. Eu posso juntar os dois, tanto a emoção quanto o sentimento? Por exemplo, eu posso estar feliz, a minha emoção feliz, só que meu sentimento pode estar triste? Em relação ao objeto, não. Então, se você se você tem um sentimento de alegria, você pode não demonstrar o sentimento do riso. Você pode, virar as costas e ir embora. Mas não vai ter uma sobreposição. Tem pessoas que quando ficam nervosas, aí não é um sentimento, né, é um estado do sistema nervoso, a pessoa fica irritada, ela começa a rir. Então a forma como ela tem de externalizar aquele sentimento é através do riso, mesmo estando nervoso. É o que a gente chama do riso nervoso, né? Ele não está rindo porque é engraçado. Ele está rindo porque é uma forma que ele tem de colocar alguma coisa para fora. Então, se o teu sentimento é provavelmente a tua emoção está ligada a este sentimento. Se você pensa em outra coisa, obviamente você mudou o teu sentimento. Entendi. Consegui responder o que você perguntou? Consegui. Perfeito. Boa. Professor, mas diferente do sentimento que a gente falou agora de, poxa, você está vendo um filme de comédia e tu sorri. Quando a gente traz isso para a prática, a gente não tem um roteiro escrito da nossa vida, a gente não tem um filme para que a gente possa gerar uma emoção, né? E
como é que a gente faz para entender qual que é a emoção que eu tô tendo, o que causou aquela emoção? Tem um caminho para isso? Então, este é a primeira tópica quando você fala de inteligência emocional. Então, Daniel Goleman, quando ele começa a trabalhar no conceito de inteligência emocional, ele traça 5 pilares. Estes 5 pilares, o primeiro deles é reconhecer as suas emoções. E isso, Rafa, pode parecer algo tão simples, e talvez com alguns anos de terapia até se torne, e depois eu até faço essa relação, mas as pessoas têm uma dificuldade em reconhecer as suas emoções. Eu tenho que começar trazendo até talvez um outro conceito. Eu estava comentando com a Mari antes de iniciar, assim, né, eu tenho que tomar cuidado com a minha acidez, né, porque, assim, eu vou para uns lugares que se eu respondesse tudo que eu tenho vontade no LinkedIn, eu já estava cancelado há anos, né, porque é umas coisas. Autoconhecimento, que é uma base fundamental para se ter inteligência emocional. O autoconhecimento, ele é fundamental que exista, mas nem sempre é uma coisa boa. Porque você pode se descobrir uma pessoa cruel, pervertida, perversa. Até então, eu sou fofa, eu sou bonzinho. A hora que você começa a se deparar com as suas verdades, e isso é uma questão que nem todo mundo está preparado para as suas verdades, é muito mais fácil falar da verdade do outro, né, Mari? Com certeza. Do que falar das minhas verdades. Então isso traz um bloqueio nessa vontade de querer ter este autoconhecimento. Então, o que se fala de autoconhecimento corporativamente hoje é uma coisa muito superficial. É uma coisa muito assim, gente, vamos nos reconhecer para que as relações fiquem... Não, ninguém consegue ter um autoconhecimento e sair impoluto das suas descobertas. Portanto, quando eu tenho uma emoção que deriva de um sentimento, isso ocorre dentro do nosso sistema límbico. Então, para entender, assim, de uma forma não didática, né, apesar de eu ter esse lado professoral, mas de uma forma, tudo no nosso organismo é químico. Quando o indivíduo entra em um processo de depressão, não vou nem colocar um estágio, um processo de depressão, ora, se combate depressão com antidepressivo, que é química. Por quê? Porque todo organismo é formado por química. Então, por isso que eu controlo através de medicamento uma depressão, ou uma euforia, ou uma ansiedade. Por quê? Porque o sistema límbico é que promove todo este vulcão de emoções que a gente sente, de sentimento e de emoções. Então assim, mas tem como a gente descobrir? Tá, primeira coisa, não é um coraçãozinho fofo dizendo, eu tô tão feliz com você. Quando você entra num evento corporativo, por exemplo, que se faz num hotel, se faz num resort, que assim, o time de marketing vai antes, e aí tem toda aquela questão da iluminação, o som, as plantas, as cores, as cadeiras, os brindes. Aí chega o colaborador, olha e fala assim, uau, esse uau é porque tudo aquilo que foi montado afetou o sistema límbico dele. Lhe gerou uma sensação de prazer tão grande que aquilo assim explode dentro dele e fala, uau, esta é a melhor empresa do mundo, olha, eu estou aqui na Bahia, numa convenção, olha que maravilha que o Rafael fez. Cara, é tudo planejado. É tudo, quando se sabe, você leva as pessoas assim, no bom sentido, de uma forma muito fácil. Então não existe um manual, mas existe a fonte. E essa fonte é o nosso sistema límbico, que é a questão da química. E eu vou parar por aqui, porque senão eu já vou engatando coisas e ainda tem um monte de perguntas. Eu já tô adorando. E legal que o professor falou de autoconhecimento. E é muito difícil se autoconhecer, né? E agora a gente tem tá quase como uma moda no mundo corporativo, a empatia, né? E às vezes a gente não tem esse autoconhecimento nosso ainda, e a gente acha que é empático em conhecer a sensação dos outros, etc. E acaba rompendo um monte de relações corporativas por isso, né? Então, eu imagino que a Mari não tá no bom dia hoje, e nem é isso que tá acontecendo. Aí eu vou lá e mudo todo o meu posicionamento para ela, e afeta todo o andamento do nosso bate-papo. Isso é natural nas empresas? Então, aí são dois aspectos. Eu mudar a minha forma de conduta para agradar a Mari, não, eu não estou sendo empático, não.
eu estou sendo esperto. Eu estou sendo, assim, lembra que falávamos aqui antes de iniciar a gravação, a questão da manipulação? Caramba, é muito fácil manipular e ser manipulado. A empatia, ela traz um outro conceito. Mas espera aí que você deu uma respirada, você quer continuar? Fala, o que você pensou? Não, é porque eu pensei aqui, poxa, mas o mundo corporativo, ele é uma grande manipulação, não no sentido ruim de falar, poxa, todo mundo joga, mas é quase isso, né? As empresas manipulam outras empresas, é óbvio que tem um monte de números e conceitos e etc. Mas no fim das contas a gente manipula um monte de coisas, né? Rafa, quando a gente olha o papel do líder, o líder ele deve ter, né, desenvolvido o poder de influenciar pessoas. Eu não vou ficar entrando aqui em teorias de liderança, Não, fica à vontade. Porque não é aula, né? Aqui é um bate-papo. Então, assim, ele tem que influenciar pessoas. Como eu influencio pessoas? Talvez até você se lembre disso. Como eu influencio pessoas, Mari? 3 formas. Ou eu posso convencer alguém a fazer aquilo, ou eu posso persuadir alguém a fazer aquilo, ou eu posso manipular alguém para fazer aquilo. E a manipulação, Rafa, ela tem... Eu vou simplificar só para não trazer algo extremamente... Mas ela tem 2 vertentes. Eu tenho uma manipulação que é extremamente positiva e uma que é negativa. Não vou dizer negativa, mas é um pouco mais perversa. Esta manipulação... o mundo corporativo tem muita manipulação. Rafa, o mundo corporativo, ele é muito legal, mas ele é cruel. Tá vendo por que eu falo que eu não posso responder no LinkedIn tudo que eu penso? Ele é cruel, porque assim, ele é muito legal, mas ele é um jogo. E as pessoas entram no mundo corporativo achando que vou fazer amigos, que é tudo coleguinha, que é tudo amiguinho, que eu tenho a minha necessidade, a minha carência de aceitação que eu tenho enquanto desenvolvimento cognitivo, familiar. Isso eu acabo colocando dentro da empresa assim, não, o Rafa tem que me trazer a felicidade, o Rafa tem que me reconhecer porque eu não fui reconhecido lá atrás. Então eu acabo me expondo de uma forma, só que o mundo corporativo é um jogo. O mundo corporativo, ele é muito legal, mas ele tem esse viés de crueldade, aonde no momento em que você não performa, não serve, tchau, e eu vou trazer outro. No momento que você atinge uma idade X, tchau, eu vou trazer outro. E isso não tem crítica, não tem... Então é um jogo eterno e constante. Portanto, a empatia, só para voltar no comecinho da tua questão, ela é, no conceito deste aqui que está respondendo, eu tenho catalogado aproximadamente 84 competências de liderança. Dessas 84, Mari, tem 2 que eu as destaco pensando que, se essas 2 não estiverem muito bem desenvolvidas no líder, as outras 82 ele não consegue fazer. Comunicação e empatia. De nada adianta eu ser um cara entusiasmado se eu não for empático. De nada adianta eu ser um cara com profundo hard skill se eu não tenho uma boa comunicação. Então, a empatia, eu não sei qual delas é primeiro, Rafa, mas como eu tenho que falar uma ou outra, então assim, comunicação e empatia e comunicação, para mim são as 2 principais competências. E esta empatia não é eu me moldar a Mari porque ela não está legal, não. É muito pelo contrário. É eu identificar na Mari o que ela está sentindo pela minha ótica e a partir disso poder ter ações percebidas por ela ou até não percebida. Nem toda empatia tem que ser percebida pelo outro. E aí que gera um grande desafio para as empresas, porque eu tenho gestores, às vezes, que eles não conhecem, não conseguem se reconhecer, assim, o que eles estão sentindo, né? E como é que esse gestor que não se reconhece vai reconhecer o sentimento e a emoção do colaborador? E o professor falou há pouquinho, posso chamar de professor? Claro! Foi meu professor, gente, desculpa, um baita professor, inclusive. Às vezes uma pessoa, por exemplo, comete um erro, ela erra um arquivo X, a gente trabalha com logística, o cara mandou um orçamento errado para um cliente, por exemplo. E eu, como gestor, eu não consigo analisar, às vezes, que, poxa, ela está com um problema pessoal, ou ela está com um problema no ambiente de trabalho, etc. Eu vou lá e pratico o meu convencimento à base da imposição, né? E vou lá e falo um montão de coisas, porque eu não tenho esse preparo, os gestores, às vezes, não têm esse preparo, né?
e acaba gerando um problemaço para a empresa. Como é que a empresa trata esse tipo de gestão? A gente até falou há pouco, estou falando até demais, mas que as empresas, às vezes, elas pegam bons analistas e colocam nos cargos de gestão, mas não existe uma preparação. E entendo que, quando a gente fala de preparação, não são só os skills, mas a parte emocional, ela é um dos pontos mais importantes, digo eu, para uma gestão. Claro. Você traz 2 pontos. Eu vou começar pelo segundo, e aí depois eu chego na origem que você trouxe. É importante que se haja tolerância ao erro. Não há nenhum profissional, Mari, que seja perfeito, que não erre, que... Não existe. Agora, existe uma coisa que todo mundo conhece, chamado feedback. Não, eu não vou ficar falando de feedback aqui, não. Mas tem uma coisa que todo mundo conhece que é feedback. Feedback nada mais é do que uma avaliação de comportamento passado através do que foi entregue. Mas existe um outro mecanismo chamado feed forward. O feed forward é a capacidade que o gestor tem de olhar para a Mari, por exemplo, e dizer assim: nossa, Rafa, a Mari, se continuar desta forma, em 6 meses assume uma cadeira, assume uma coordenação. É olhar para o futuro, Mari. Feed forward é olhar o que eu tenho hoje, o colaborador que eu tenho hoje, e identificar pelas entregas o que pode acontecer com ele daqui a 6 meses. Tanto para o lado positivo como para o negativo. Tá? Se a Mari chega atrasada, um exemplo alegórico e simples. Sim. Se ela chega atrasada todos os dias, caramba, ela está a pessoa que chega atrasada todos os dias, na verdade, ela está dando uma informação para o seu líder que ele não entende. Né? Acha que o cara é folgado, o cara chega atrasado. Não, atraso recorrente, às vezes tem pessoa que não tem coragem de falar, né, Mari? Então ela começa a mostrar coisas. E eu conheço empresas em que colaboradores erram para chamar a atenção de seu líder. Porque o cara passa a semana sem dar um bom dia. Tipo, o cara entra, senta, faz, nem está tudo bem, nem sabe, cabeça no freezer, pé no forno, na média você tá morno. Tem cara que tem esse tipo de gestão. E isso acontece, eu percebo que isso acontece quando o colaborador erra e ele não sente mais o impacto do erro. Então ele erra uma coisa normatiza. De 100 mil reais, fala assim, beleza. Normatizou. A empresa organiza aqui e segue o jogo. Então, para que não haja esse tipo de desconforto, é importante que o líder saiba com quem ele está trabalhando. Então, para que você seja um bom líder, você precisa ter um monte de coisa, mas vamos lá, pelo menos 3 coisas básicas. Para que você seja um gestor, um líder de fato, você tem que gostar de gente. Cara, se você não gosta de gente, você não consegue liderar pessoas. Segundo, você tem que conhecer as pessoas. E terceiro, ter tempo para as pessoas. O conhecer as pessoas, que eu coloco como segundo item aqui, é a condição sine qua non para que eu entenda na entrega que vou receber a qualidade daquilo. Ou seja, eu preciso saber, se eu delego algo para Mari, por exemplo, eu preciso entender e saber o quanto a Mari conhece daquilo, porque a minha expectativa da entrega vai ser alta, Mari. Então, assim, eu te pedi um projeto, a minha expectativa é... Gente, é uma coisa muito legal. E eu espero que você tenha esse mesmo conhecimento que eu. Não, aí é uma falha. O quanto ela conhece. Se ela conhece pouco, ela vai me entregar o tanto do pouco que ela conhece. E eu vou dizer, não, mas isso aqui está horrível, isso aqui não funciona, refaz. Mas, na verdade, o problema não está só na Mari. O problema está no líder que não consegue identificar qual é o grau de conhecimento e referencial interno que as pessoas de seu time têm para ter qualidade nas entregas. E aí, como a corda sempre estoura para o lado um pouco mais fraco, troca o colaborador, manda embora, traz outro. Não adianta, o problema vai ser o mesmo, porque o líder continua sendo o mesmo. Então, ter a tolerância ao erro é poder avaliar qual é O Freud diz uma coisa que é muito legal, e eu sou freudiano. Ele diz assim: qual é a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? Qual é a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? Ou seja, você se queixa do teu colaborador, qual é a tua responsabilidade nisso? A gente acaba sendo corresponsável de tudo, né? Então, tu tem participação do todo. Pois é. E essa palavra que você traz, corresponsabilidade, é algo que
É claro que eu generalizo para tirar as exceções, senão parece que é todo mundo tosco demais, não é isso? Mas o conceito de corresponsabilidade é algo que, assim, deveria ser muito mais difundido dentro das empresas. As pessoas fazem aquilo que estão dentro do seu quadradinho, dentro da sua área, achando que quem paga o meu salário é a contabilidade, ou é o marketing, ou é compras, ou é comercial. Não, quem paga o salário é a empresa como um todo. Mas cada um olha só para o seu quinhãozinho, só para o seu quadradinho. E aí não há corresponsabilidade. Cara, eu fiz o meu. Se a Mari não fez o dela, é ela que resolva. Não é assim. Giovanni, só um minutinho. Com o exemplo que você deu agora sobre o líder e o colaborador, eu queria entender se o colaborador não tem a inteligência emocional correta, isso pode afetar no desempenho dele? De ambos. Então, aí eu volto, falei, eu vou responder a segunda parte do Rafa. Que é bronca? Quando o cara Isso. leva uma broncona porque ele errou? Exato. E ele vai pro beiro chorar? Isso. Quando, Então. por exemplo, da demanda que ele falou, né? Que o líder, ele espera que entregue alto. E o colaborador, ele tem uma certa... Limitação. Limitação, né? Então ele não consegue entregar aquilo que ele queria. E aí, se o líder não sabe a maneira correta como chegar no colaborador, isso vai afetar, né? E é isso que eu queria entender. Então, vamos lá. Que é a primeira parte dessa segunda pergunta do Rafa. Certo. Só para... Eu vou tentar colocar os 5 pilares na medida que você vai trazendo. Tá então, legal. o primeiro, assim, como reconhecer as emoções? Então, a primeira coisa é a gente tem que nominá-las. Se eu estou bem, se eu estou confortável, tá, eu estou feliz. Se eu fui reconhecido pelo meu diretor, fiquei feliz. Caramba, aqui eu perdi um prazo, tá, fiquei triste. Eu estou simplificando, mas assim, eu preciso reconhecer. Uma vez que eu reconheço essas emoções, eu tenho que aprender a lidar com elas. Então, pessoas que ao levar uma bronca vão chorar no banheiro, é porque na verdade não reconhece a sua emoção. O seu sentimento, ela está externalizando a emoção. Gritou comigo, vou chorar no banheiro. Peraí. Aí nós não temos mundo corporativo, nós temos creches. Porque chorar no banheiro mostra desestabilização. Em que momento você está imbuído do seu lado profissional ou do seu lado pessoal? Você imagine se, talvez um bom exemplo, seja uma reunião de conselho de grandes empresas junto com seu CEO. As conversas que membros do conselho têm com o CEO são extremamente pesadas. E eu não tenho nenhum relato de um CEO que tenha saído da sala de reunião e tenha ido chorar no banheiro. Porque ele sabe que ali ele é um profissional. As pessoas, já te devolvo, Rafa. As pessoas, elas acabam, Mari, pessoalizando muito as relações corporativas. Isso é um problema que gera o que hoje muita gente fica reclamando, não suporta o mimimi. Esta geração é cheia de mimimi. Tem uma responsabilidade, sim, mas eu não sei se a geração desses mimimis são só as pessoas da geração Y, Z e Alpha, ou se um cara da geração X se sente ofendido e também faz o seu mimimi no alto dos seus 60 anos de idade. Então, quando a pessoa vai chorar no banheiro ou diz... O Rafa não gosta de mim. Primeiro, o líder teve talvez uma infelicidade na sua forma de comunicar. Feedback, gente, de novo, mais uma, tá? Eu fico vendo no LinkedIn isso, às vezes. Feedback é um presente, não é presente, é uma obrigação. E eu não tenho obrigação de te dar um presente. Eu tenho uma obrigação. Feedback é obrigação do líder. E isso tem técnica. Então, quando a pessoa, de novo... é alçado de analista para gestor, não é treinado, não é ensinado, não é lapidado, ele vai subindo repetindo o comportamento. Ele vai, o que eu aprendi lá eu vou fazer aqui. E aí ele pode pegar o seu colaborador que não está bem, que entregou talvez o máximo dele, mas não era o que esperava, ele fala de uma forma agressiva, o outro não consegue reconhecer e separar os papéis, e aí ele vai chorar, ou ele, sei lá, falta no dia seguinte. Eu já passei por situações que a pessoa não foi chorar no banheiro numa reunião de gestão, etc. Mas ela se excluiu da reunião, digamos assim. Então Se a fecha. gente estava tendo um bate-papo e por algum motivo as pessoas discordaram, e é normal, né? Discordar durante uma reunião. E essa pessoa estava super ativa e ela parou. Simplesmente sumiu da reunião, sabe? Quando cruza os braços e não quero mais. É isso, a Que pessoa... é quase igual chorar, né? Só que... É uma defesa.
É uma defesa. Eu me lembro de uma passagem de que um líder veio conversar comigo, contando, na verdade, essa história. E ele disse que ele tinha uma colaboradora muito boa, muito prestativa, com entregas de alto nível, e que ele havia percebido que, de um tempo, ela não participava mais das reuniões de forma ativa, ela não dava sua opinião, não dava sugestão. E aí ele foi conversar com ela. E eu lhe disse, mas fulana, o que está acontecendo com você? Porque você era tão participativa, eu dividia tanto com você, agora eu estou te vendo ausente. Aí disse que ela olhou para ele e disse assim, então, lembra de uma reunião que nós tivemos com o cliente X? Sim, lembro. Então, naquela reunião, eu fui colocar o meu ponto de vista e por alguma razão você me cortou. Eu até entendi naquela reunião que assim, tá, foi o fervo, né? Porque a reunião estava muito agitada, então tá, foi o momento. Lembra numa segunda reunião que nós tivemos com o cliente W? Sim, lembro. Ali eu também fui colocar a minha opinião e você me cortou. E aí nessa eu parei e falei, peraí, o clima aqui não tá tão tenso, não tá tão agitado. Mas te respeitei e fiquei quieta. Numa terceira reunião, eu resolvi que eu não ia nem me manifestar. E em momento algum, você pediu a minha opinião. Ou seja, eu entendi após essas 3 experiências que eu não era mais útil para você. Então para que falar? Ele me contando isso, assim, no final ele diz, professor, quando ela falou, então, eu resolvi, porque eu não era útil, eu fui pro chão. Porque assim, não houve climão, não teve alteração de voz, foi como eu tô falando para vocês. Ele falou, a minha cara foi pro chão. Eu não percebi que eu estava adotando determinados comportamentos que estavam afetando alguém que, por um tempo, eu trazia muito perto. E aí que entra esse lance de não reconhecer a emoção do outro. Quando a gente fala, então, dos pilares, a primeira delas é você reconhecer as suas emoções. Se você as reconhece, fica um pouco mais fácil. Terapia tem que estar em dia também, tá, Rafa? Que também ajuda. Mas se você reconhece as suas emoções, fica um pouco mais fácil você aprender a lidar com elas. Então é aquela coisa. Se eu começo a discutir com a Mari e eu percebo que a coisa está inflamando e aquilo, eu sei que se continuar naquela toada, eu vou gritar. Caramba, peraí, então eu estou reconhecendo a minha emoção e eu digo, não, eu não posso gritar. O que eu faço? Eu paro antes. Eu posso falar, Mari, vamos dar 10 minutinhos aqui e daqui a pouco a gente volta. Por quê? Porque quando eu reconheço para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer. Isso são os famosos gatilhos. Então, o gatilho, ele é muito importante no sentido de que ele pode evitar um desconforto. Ele pode inibir uma atitude que eu me arrependa depois. Porque, assim, gatilho acionado, o bagulho já foi. E isso acontece para os dois lados, né? Porque o gestor ele tem que ter essa autoleitura e eu acredito, né, que o colaborador também tem que ter esse drive. Vou me usar como exemplo. Me incomoda quando eu estou fazendo alguma coisa na minha salinha lá e alguém abre a porta, nem bate e sai falando. É bobagem, mas me incomoda. Porque às vezes eu estou fazendo outra coisa e eu tenho que parar para dar atenção para a pessoa. E às vezes eu já dei bronca nas pessoas e falo, cara, pera um pouquinho, estou fazendo aqui, depois você volta. Mas é porque a pessoa também às vezes não avalia o que pode incomodar o outro, sabe? Sim. Então tem sim o autoconhecimento meu, eu tenho que conhecer o outro, mas também tem o desafio de ser reconhecido, né? Eu não sei se de repente a pessoa tem que melhorar o modo com que ela se expressa, não sei como é que funciona isso. A gente tem que ajudar um pouco também ao outro. Porque assim, você pode perguntar, mas você tem facilidade em ler as pessoas? Sim, mas eu estudei para isso. Eu sou um psicólogo. Então, se eu, olhando aqui a Mari, tá, eu consigo ver uma série de coisas, mas simplesmente, Mari, porque eu estudei, é só isso. As pessoas trazem muito referências pessoais para o mundo corporativo. Então, tipo, abrir a porta e entrar, cara, eu faço isso na minha casa. Eu faço isso com meu pai. Pô, quem é você? Esse é o referencial dele. Então, eu acho que é importante
às vezes, quando a gente tem essa relação corporativa, é eu dizer para o meu colaborador o que eu espero dele. Sim, mas eu também tenho que perguntar o que ele espera de mim. E eu tenho que mostrar para o cara assim, sabe como eu funciono? Eu funciono da seguinte forma. E aí mostrar um pouco como é o teu modus operandi dentro da empresa. Quando a gente reconhece a emoção, a gente tende a aprender a lidar com elas, que é isso que eu estou trazendo. Quando isso dá certo, Rafa, eu tenho a motivação. E aí depois, se der um espaço, eu até falo de motivação também. Uhum. Eu fico motivado, porque caramba, deu certo. E isso vai fortalecendo o meu conceito de reconhecimento e identificação. Quando eu chego nesse terceiro estágio, que eu vi que deu certo, só aí eu começo a ter uma facilidade maior em reconhecer a emoção do outro. Antes disso, não. E eu preciso entender que deu certo para mim. Só aí eu vou dizer assim, então peraí. Agora eu estou discutindo com a Mari de novo. E a Mari está ficando vermelha. A Mari está começando a olhar para os lados como quem procura ajuda, porque quando você fica mudando, mexendo nos olhos, tipo esquerda, direita, com uma certa velocidade, ou virando o rosto com uma certa velocidade, você está procurando ajuda. Caramba, na hora que eu vejo isso na Mari, eu digo, é hora de eu parar. Porque se eu continuar, eu vou desestabilizá-la. E eu não quero. Então isso é reconhecer a emoção do outro. Ivani, eu também fiquei com uma dúvida. Eu falei um pouco sobre inteligência emocional. Eu queria tirar essa dúvida, né, com o colaborador e do líder, mas agora eu queria saber como que funciona na equipe. O que pode afetar, influenciar? As relações, elas contaminam. Então, basta eu ter uma atitude descuidada com você, por exemplo, que você sai e vai contar pro Rafa. Nossa, mas o Marcelo, caramba, ele, né? O Rafa fala, puxa vida, mas eu não, comigo nunca. Mas não foi certo o que aconteceu. Aí o Rafa comenta com o João, que comenta com... As relações, elas se contaminam e geralmente as pessoas se unem frente à similaridade. Então aquilo que é igual a mim, eu tenho aderência. Aquilo que não é igual a mim, eu tendo a afastar. Bom, o meu chefe gritou com a... Nosso chefe gritou com a Mari. Eu gosto da Mari. Logo... Não gosto do chefe. Não gosto do chefe. Você acha que quando a equipe tá lá, concentrada, resolvendo alguma demanda, né? E o chefe chega ou muito triste ou bravo, isso pode também afetar a equipe? Tudo. Qualquer emoção pode ser contagiante. Então, se eu chegasse aqui hoje e dissesse, nossa, Rafa, eu não tô bem, ele ia dizer assim, nossa, professor, peraí, vamos cancelar, peraí, o que você precisa? Né? Ou mesmo que eu não dissesse que eu não tô bem, mas você me conhece já há alguns anos, né, Rafa? Então, se eu chego aqui e tô cabisbaixo, ele ia perceber. Afeta sim. Ele ia falar assim, ih, Mari, o professor não tá legal. Aí ele já ia ficar meio para baixo, porque caramba, como é que fica o nosso projeto? Aí você fala, nossa, e agora? É contagiante. Agora, para reforçar ainda a importância deste contágio, Mari, o líder só é líder quando ele é legitimado pela equipe. Se a equipe não legitima aquele indivíduo como um líder, ele não é líder. Aí sim aquele conceito do estar líder. E eu acho que a pessoa, ela não está. Eu sou da linha que diga, esse papo de eu estou líder, eu não concordo com isso, porque eu estudei pra caramba, eu me preparei pra caramba pra ser alguma coisa, não pra estar alguma coisa. Caramba, senão é efêmero. Não, mas você muda de um lugar pro outro. Cara, eu vou levar o meu diploma, eu vou levar tudo aquilo que eu sou. Eu não vou levar, o que eu estava eu vou deixar lá. Mas eu levo o que eu sou, que inclusive o que eu sou é o que me colocou naquela cadeira. Então eu vou levar minha graduação, minhas experiências, meu mestrado, meu doutorado, eu vou levar tudo que eu tenho. Isso é meu. Então eu sou isso. Isso é verdade, porque às vezes você vê pessoas que não estão em cargo de liderança, mas são líderes. Isso. O cara não é um gestor, mas ele atua como um gestor na empresa. E aí o líder tem que ficar bem espertinho nesta hora, porque esta liderança informal, Mari, ela pode ser muito positiva ou ela derruba um líder. Porque a informalidade da liderança
O cara conversa o que ele conversa na hora do almoço. Ele não tem, sabe, não tem que fazer reunião para discutir. Não. Cara, eu acho que isso aqui tá errado. Eu acho que essa atitude eu teria feito outra. E geralmente são pessoas que têm um poder de persuasão, de convencimento um pouco mais aguçado. Pronto. Esse cara é um líder informal, que acaba, às vezes, até comandando equipes e o chefe está achando que não, os caras fazem o que eu mando. Não, não faz. Então, o líder, para dizer que é líder, ele tem que ser literalmente validado pelo seu time. E você sabe como a gente percebe isso? Num exemplo simplesinho, e aí eu já te devolvo de novo, Rafa. Entre em férias. Tire 30 dias. Primeiro que a liderança tem medo, né? Porque a insegurança é tremenda, né? E se eu fizer falta? Bom, já é um indicador. Mas tire 30 dias de férias e não ligue para ninguém. E também não receba ligação de ninguém. Se você sobreviver mentalmente, parabéns, está na hora de você, líder, ser promovido. A liderança, de fato, quando a gente fala de alta performance, é a questão de eu me ausentar e não precisar estar ligando dia sim, dia não, para saber se você está fazendo. Porque aí eu não tenho grau de confiabilidade. Ou então o cara me liga dia sim, dia não, bom, então esse cara não tem segurança. Caramba, se ele não confia em mim e ele não é seguro nele, eu tenho um problema de gestão. Não é um problema só do cara. Se o cara está inseguro, caramba, quanto de segurança eu estou passando para ele também? Quanto eu estou treinando este cara? Quanto eu estou desenvolvendo este cara? Quanto eu estou investindo no... Então, quando o cara entra em férias, fica 30 dias ou 20 dias, enfim, mas fica um tempinho, e simplesmente não liga para ninguém, não recebe ligação de ninguém, parabéns, a equipe está te legitimando. A equipe está te reconhecendo como um cara que assim, você nem precisa estar aqui. O famoso modelo de gestão laissez-faire. Sim. O professor falou uma palavra que me chamou atenção. Duas, né? Alto desempenho, não só uma. Porque eu vejo que eu pesquisei um pouquinho sobre o tema inteligência emocional, até para me preparar por toda a bagagem que o professor tem, né? E tentar chegar pertinho disso. E eu vi algumas pessoas, nada contra quem faz coach, etc. E cada segmento é um segmento. Mas a galera fala que as emoções, elas são hábitos treinados. Então, é aquele cara que diz, olha, tu tem que acordar 4 horas da manhã, tu tem que tomar banho frio, tu não pode dar conforto pro teu corpo, para você aprender, tá mais ativo, mais esperto, mais desperto. Isso é inteligência emocional? Ao meu ponto de vista, não, né? Mas isso de você ter condições de manipular as tuas emoções, digamos assim? Não sei se é manipular, mas algo assim. Então, são duas coisas, uma parte delas faz sentido, outra parte não faz muito sentido para mim. Sempre deixando claro que eu não tenho verdade nenhuma aqui. Eu posso manipular a emoção do outro. Aí a gente vai entrar em algumas psicopatias que também de repente não... eu posso manipular a emoção do outro. Eu posso te fazer chorar. Eu posso te fazer começar a rir. Você teve aula comigo, você deu risada, porque às vezes eu solto algumas coisas. Tá, eu posso controlar a emoção do outro. Também posso. Mas quando eu trato essas emoções comigo, a questão do controle é muito mais grave. Por quê? Porque, psicologicamente falando, tem pessoas que, por terem sido criadas em ambientes familiares, onde talvez não pudessem demonstrar suas emoções, não pudesse dizer o que sente, o que pensa, o que gosta, o que não gosta, talvez por uma educação rígida, ou talvez até simplória demais, aonde as figuras paternas não sabiam o que podiam estar fazendo, essas pessoas, elas acabam engolindo um pouco as suas emoções. Tipo, de que adianta eu falar que eu gosto se ninguém faz nada por isso? De que adianta falar que eu não gosto se as pessoas continuam fazendo? Então as pessoas continuavam fazendo e eu ia engolindo essas emoções. Quando a gente engole nossas próprias emoções, o indivíduo se torna um grande candidato a ser um adulto cheio de complexos. Então, pessoas que são manipuladoras,
elas têm, todo mundo tem os seus complexos, claro. Mas é uma forma que tem de jogar aquele jogo que eu citei no início da nossa gravação. Eu não controlar as minhas emoções, eu posso controlá-las, sim. Tipo, agora eu não quero chorar, eu não posso chorar agora. Agora eu posso controlar, mas eu só controlo aquilo que eu sei lidar. Por isso eu volto para a segunda tópica do Daniel Goleman. Uhum. Quando eu sei lidar com as minhas emoções e eu as controlo, eu me sinto motivado, porque caramba, não chorei, que legal. Agora, isso não pode ser uma fala perdida numa sessão que não seja um trabalho corporativo, que não seja talvez numa mentoria, que não seja num treinamento adequado. Eu acho que qualquer coisa que saia um pouco para outras vertentes corporativas que existem no mercado, isso fica um pouco complicado. Porque aí é assim, né? Mata a sua emoção. Não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. É que quando eu até perguntei do banho frio e de etc, é porque a galera defende que, eu não sei se está certo ou errado, tá? Mas dizem que a gente não pode viver na zona de conforto, com isso eu concordo. E eles dizem, você tem que ir para a zona de confronto. Eu falei, poxa, a vida é tão difícil, eu tenho que ir lá para a zona de confronto e me obrigar a ter menos conforto para conseguir desempenhar mais? Poxa. Então, vamos lá, olha lá. Zona de conforto. Se eu esquecer, você me lembra, Mari. Zona de conforto. Rafa, hábito é algo que fazemos com frequência até virar uma verdade. Então, se eu venho de um seio familiar cerceador, opressor, eu acabo desenvolvendo um hábito de não falar. Quer dizer, eu vou me defendendo, porque toda vez que eu falo eu apanho, chega uma hora que eu falo, bom, eu não quero mais apanhar, então paro de falar. Se eu parar de falar, eu não apanho. E aí eu acabo me condicionando a alguns comportamentos. Isso, talvez alguns chamem de hábito. Essa história de zona de conforto é mais uma para os haters. Nós vivemos numa eterna zona de conforto, Rafa. Eu acho uma coisa tão utópica. Não viva na zona de conforto. Nós precisamos da zona de conforto e nós vivemos. Eu vou te perguntar, Rafa, você tomou banho hoje? Tomei. Não precisa ser preciso, claro, mas qual a temperatura da água? Quente. Mas o que lava é a água, não é a temperatura. Por que foi quente? Porque é gostosa. Porque me conforta. Porque me acalma. Sei lá, você vai dar a resposta que você quiser. Gente, o que lava é a água. Não é a temperatura. Mas eu quero buscar esse conforto. Ah, eu vim pra cá, eu vim com o meu carro. Ar-condicionado ligado. Cara, eu podia ter vindo de ônibus, de trem. Não, mas eu vim com o meu carro, no ar-condicionado, ouvindo a música que eu gosto. Conforto. E por aí vai. O conforto, ele é bom, porque é o único momento em que você tem oxigenação. O que não se pode, claro, é se estabilizar 100% dentro dessa zona. Mas nós ficamos a maior parte do nosso tempo em zona de conforto. Olhe para suas empresas. Gente, veja quantas pessoas fazem a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito, nada diferente. Às vezes o líder fala, nem muda, hein? O porteiro fala, cara, não muda, tem que ser isso aqui. Do jeito que você faz está perfeito. Depois de 2 meses, o cara está na zona de conforto. Se eu traçar para você aqui qual é o ciclo da formação de uma equipe, e eu vou falar rapidinho, eu formo um time. Imediatamente após eu formar esse time, entra o tumulto. Porque na hora que eu formo, eu vou dizer, Mari, você faz isso, Rafa, você faz aquilo, Júlio, você faz aquilo, João, você faz aquilo. E aí você vai dizer, mas por que a Mari está fazendo isso e não sou eu? Então sempre gera o tumulto. Terceira etapa, eu normatizo. Olha, a Mari vai fazer isso por isso, você por isso, o Júlio por isso. A hora que eu normatizo, todo mundo entendeu. Vamos para o desempenho. As pessoas começam a desempenhar. Elas começam a desempenhar de uma forma que os entregáveis são tão bons que entra na rotina. Entrou na rotina, chegou na acomodação. E é legal que quando nós estamos acomodados, nós continuamos executando as mesmas atividades, na mesma velocidade, mas isso inclusive eu aprendi numa aula do professor Rivani,
nós acreditamos que a empresa ela é responsável pela minha carreira, só a empresa. Uhum. E aí eu estou numa zona de conforto, só que de um modo ruim, porque aparecem oportunidades da empresa, eu não estou qualificado, porque eu entendo que a carreira é da empresa, não é minha. Uhum. E fico dizendo, poxa, a empresa não me dá oportunidade, ela traz do mercado, mas eu não entendo às vezes que eu sou responsável pela minha carreira também. Exato. Né? Exatamente. E a gente gera um grande tumulto nisso. Exatamente. Então, eu não sou da linha que diz, vá para o confronto. Não, o que é isso? A vida já é um grande confronto, então eu não preciso ficar arrumando mais treta pela frente, caramba. Eu tenho que, muito pelo contrário, eu tenho que ter um discernimento para saber administrar os conflitos e evitá-los. De uma forma inteligente, de uma forma corporativa, de uma forma onde as pessoas ganhem. Então, assim, não fique no conforto, vá para o confronto. Gente, o confronto, assim, você quer ter um confronto legal? Primeiro deles, tenha consigo próprio, que é o bendito do autoconhecimento que eu falei. Que tu nunca vai sair dele, né? Gente, esse é um dos maiores confrontos que existe na humanidade, a pessoa poder reconhecer as suas próprias verdades, aceitá-las e dizer, bom, as mantenho ou o que eu faço para mudar? Gente, tô respondendo o que vocês estão perguntando? Sim. Fala aí, Mari. Sim, claro. Tá tudo certinho. Bom, professor, e como que a gente falou agora há pouco sobre gestão de conflitos, etc, né? Como que a inteligência emocional, tentando trazer um pouquinho para esse tema de inteligência emocional, ela me ajuda nessa gestão de equipes com gestão de conflitos, né? Como entender essa equipe reduz os conflitos e atritos e assim por diante? Rafa, é bom também a gente ter claro que conflitos sempre existirão. Alguns são mais explicitados, outros mais velados, mas assim, eu sempre vou ter alguém que vai ter algo para falar de alguém. Quando eu observo pelo viés da inteligência emocional, mais uma vez o que é o conflito? Você pensa de uma forma, eu penso de outra. Se a gente começar a medir forças, isso deixa de ser conflito para ser uma treta. Por quê? Porque se eu começo a medir força com você, isso passa a ser pessoal. Não é o cargo. Porque o cargo, o cara fala assim, Rafa, eu sou o presidente, você é o gerente, faça porque eu estou mandando. Acabou. Você pode não aceitar, você pode sair irritado, mas pronto, você não vai... Agora, se eu sou gerente, você é gerente, cara, não é isso que vai estar aqui em cima da mesa, não. É o Rafa versus o Marcelo. E aí isso vira treta. Então, eu vi que você respirou já, mas espera aí, deixa eu só fechar. Na hora que você pensa uma coisa e eu penso outra, o conflito é exatamente a gente tentar chegar a uma terceira opção que atenda a ambos. Então, como utilizar a inteligência emocional nesta hora? Imagine que eu estou numa discussão corporativa de um projeto, você de marketing, eu de RH, que você sabe que é a minha praia. E aí, você fala algo que eu não concordo. Eu tenho duas opções. Ou eu posso falar, Rafa, você está errado, eu acho que não é assim. Ou eu poderia dizer, Rafa, eu entendi o que você disse, mas eu penso de uma outra forma, posso te mostrar? Mário, eu não falei que eu concordei. Eu falei que eu entendi. Eis um princípio. Reconhecer o sentimento do outro, a emoção do outro. Eu entendi o que você... A partir do momento que eu digo que eu entendi o que você falou, automaticamente eu te trago para um lugar do meu lado. Você não precisa concordar comigo, mas... Opa, peraí. Ele entendeu o que eu falei. Ufa. Agora, eu penso de uma outra forma. Posso te apresentar? Não cabe espaço para você falar não. Você vai querer me escutar. E aí, como eu agi com esta metodologia, que inclusive pode virar a qualquer momento um outro podcast, que é a comunicação não violenta, que isso é muito importante. Isso tem horas de papo, né? Nossa, segurança psicológica, psicologia positiva. Eu vou fazer uma master aula de segurança psicológica e psicologia positiva. E aí passa a comunicação não violenta. É um assunto fascinante. A forma como eu coloquei, eu mitigo o teu desconforto. Eu tiro de cena a coisa do vamos pro fight. Por quê? Porque eu entendi o que você falou. Projeta isso para uma equipe.
quando as pessoas da equipe querem dar ideia, porque aí, há um pecado às vezes que muitos líderes, muitos gestores, muitos diretores até cometem, que é pedir para os seus times, me tragam ideias, me tragam soluções, me tragam propostas, projetos, e aí a galera faz um trabalho danado e tem coisas maravilhosas, e nada daquilo é aplicado, é implantado e nem se dá uma devolutiva. 6 meses depois, esse diretor fala, gente, aquele lá não deu, desculpa, vamos fazer de novo. E aí todo mundo tem um monte de ideia, apresenta nada. Na terceira ninguém faz mais nada. Por quê? Porque assim, de que adianta eu levar coisas se eu não tenho retorno? Então, essa liderança, quando ela pede coisas para a equipe, quer seja, Mari, entregáveis, projetos, números, primeiro, ela tem que se colocar à disposição e ela tem que entender que conflitos de metas, por exemplo, vão surgir. Eu preciso aprender a escutar e não a ouvir, a escutar cada um para saber quais são as suas dores e eu, enquanto líder, tentar mitigá-las e não utilizá-las como desculpa, como justificativa. Minha avó sempre dizia, quem justifica é porque deve, quem não deve explica. Então, se você explica o que tem que ser explicado, você tira de campo as justificativas, o que mitiga conflito. Eu fui rápido e simples, porque é um assunto vasto, mas entender que são pontos de vista onde a gente tem que chegar num terceiro denominador, um dos lados tem que ser mais estratégico do que o outro. Sim, é que às vezes as pessoas entendem que ela é gestora do departamento e não da empresa, né? Pois é. E aí existe uma vaidade de quando alguém fala qualquer coisa que tem um pedacinho da minha área e eu não opinei, vira uma bagunça de conflito e vai em linha com o que a Mari perguntou lá atrás de, poxa, a minha emoção, ela contagia ou contamina a minha equipe, né? Porque vira uma guerra de departamentos. Exatamente. Eu não concordei como comercial com o que a operação quer. Então eu vou lá no time comercial, poxa, a operação pediu isso não dá. Meu time inteiro nunca vai falar assim pra operação, né? E aí começa um monte de conflitos. Então, se eu não tenho essa gestão de emoção... Você sabe que você me lembrou, aí eu já passo para a Mari que vai fazer a próxima pergunta, mas eu me lembrei também de uma passagem, Rafa, de um líder que discutiu com outro líder. Então, tiveram um entreveiro ali, corporativo, e aí cada um deles volta para os seus times e um deles chega e fala assim, puxa, mas o fulano, vou te falar uma coisa, viu? Ele é intragável, ele não me escuta, eu falava, ele é difícil. E aí passou isso para todo o seu time. O time faz o quê? Caramba, vamos boicotar essa área, porque olha o estado que deixou o nosso chefe, vamos, e aí começa a dificultar. Isso também é fato, tá? Tudo que eu conto aqui é fato, não tem nada historinha inventada não, tudo isso são relatos. E aí o cara vai almoçar, e no almoço, esse que chegou reclamando do parceiro, a hora que ele chega, que ele vai almoçar, ele começa a refletir. Ele começa a pensar, porque tem uma coisa, Rafa, que é importante, Mari, a emoção sempre vem na frente da razão. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e pelo menos nos permitir dar alguns segundos para que a razão possa chegar. É aquele e-mail que você se arrepende de ter mandado, aquela resposta de WhatsApp que você tenta apagar rapidinho, mas já foi. Porque a emoção vem sempre na frente. A emoção aflora muito mais rápido. A razão vem depois. O dele demorou um espaço X ao ponto dele estar no almoço e aí começaram as coisas a se acomodar. O racional começou a aparecer e ele falou, putz, acho que eu pisei na bola. Acho que eu forcei um pouco a conversa. E ele volta do almoço e chama o cara. E o cara já chega todo marrento, né? E aí ele chega e pede desculpas pro cara. Fala, cara, eu acho que o erro foi meu. Tudo bem, aqui, eu continuo não concordando, mas eu acho que eu errei, eu acho que eu pesei a mão. Então, cara, me desculpa. Contemporizou, chegaram num lugar ali, ficou tudo certo. E cada um volta para a sua área. Só que este que pediu desculpas esqueceu de avisar o seu time. O que aconteceu? Durante meses, a relação entre os dois departamentos começou a ficar insustentável e nenhum dos dois entendia o porquê. Porque, na verdade, o time absorveu a dor daquele chefe. E o chefe acabou não explicando e não contando, talvez até para não mostrar uma certa vulnerabilidade e insegurança, de que, eu fui falar e eu que estava errado, ele ficou quietinho, mas o time continuou reproduzindo aquele modelo de raiva.
Olha como contamina. Mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, dar um exemplo de onde eu trabalhei, né? De que tinha um chefe do qual tinha um dia específico que ele ia. E quando ele ia, todo mundo já se preparava. Porque já estava meio que afetando, assim, né? De como ele chegava, a maneira que ele chegava. Então já era um preparo, assim, de tempos. Do qual ele não tinha essa inteligência emocional. E muitos dos funcionários, inclusive, também não tinham essa inteligência emocional para ele. E aí já aproveito para minha pergunta, né? Que é como os líderes, os chefes, podem promover a inteligência emocional no ambiente de trabalho, para valorizar isso, né? Tá. Aí, Mari, há uma questão técnica que não pode ser deixada de lado. Treinamento. Não adianta. Você vai ler Daniel Goleman. Eu sei por experiência até eu sempre que eu dou aula sobre isso, ou faço as minhas palestras, ou até... Bom, quando chega em treinamento é porque já está no lugar certo, mas Daniel Goleman não é uma literatura fácil de ler. Não é um livro que você compra, lê e fala, porra, show, tô manjando tudo. Ele tem um grau de complexidade porque ele leva o assunto de forma complexa tal qual ele é. Então, como o líder pode desenvolver? Primeiro, o líder tem que ser treinado. Mas aí eu treino emoção? Não, a gente está trabalhando o conceito clínico e corporativo de uma ferramenta instituída como inteligência emocional. Então, assim, se você não sabe, você tem que aprender. Se você não consegue, mais ou menos como terapia. Quanto e quanto eu não ouço o paciente falar assim, não, eu sei. E aí eu venho com aquela citação do Lao Tse. Saber e não fazer ainda é não saber. Se você sabe e não faz nada, desculpa, você não sabe. Você pensa que sabe. Fazer gestão, todo mundo acha que sabe fazer. Comunicação, pelo simples fato de falar, acha que sabe se comunicar. Não. Se você pega o conceito de fala, são palavras desconexas. Comunicação é tornar comum. Então, tem muita gente que acha que sabe as coisas porque talvez seja aí algo que todo mundo fala, tanta gente falando, né? Tanto... Não, ele tem que conhecer. Por isso que a gente começou literalmente com a questão do autoconhecimento. Ele tem que ler. Ele tem que ser treinado pela empresa sobre o que é a inteligência emocional. ia falar artificial, ó, sobre a inteligência emocional. Ele tem que buscar esses pontos de reconhecimento dentro de si. Só a partir disso, ele começa a aplicar para o seu time. Então, qual é o mundo perfeito? O mundo perfeito, neste caso, não é um mundo inatingível. Se uma empresa percebe, e não por falas de LinkedIn, que os meus colaboradores são os meus maiores patrimônios, e não dá um treinamento, não manda para uma palestra, simplesmente o cara tem que entrar, cumprir a carga horária, ir embora e entregar o resultado, e não promove nada, desculpa, não vai para frente. Essas pessoas vão sair. Portanto, o ideal seria treine a liderança com o grau de complexidade que o tema merece, treine os colaboradores, faça um encontro onde eles possam se juntar e dizer assim, o que aprendemos, tipo lições aprendidas. Aí você tem um time totalmente equalizado numa questão profissional sobre inteligência emocional. Porque dizer, lê e faz, não vai dar certo. Então você precisa ter uma qualificação, você precisa ter um treinamento, um preparo, e sempre, de novo, não insistindo, mas, é claro, terapia em dia. Haja terapia. E é legal porque é uma mudança organizacional que as empresas, às vezes, não zelam tanto por isso, né? Lá no PIR, a gente trabalha com logística, né? E é bem difícil, é hostil o mundo logístico, né? Porque não é fácil trabalhar com impostos, com as rotas que nós temos aqui, é bem estressante. E a empresa, ela fez como se fosse uma linha vermelha. Então, se eu me sinto mal emocionalmente, a empresa, ela disponibiliza lá um psicólogo, um terapeuta, e eu faço esse, não sei se é tratamento. Sim, um acompanhamento. Um acompanhamento com esse especialista. E o professor está dizendo, não é só isso, né? Isso é bom, isso é muito bom. Mas, cara, tu tem que olhar para treinar as pessoas, sejam diretores, gerentes, coordenadores, ou o que quer que sejam, para isso. Mas como que eu incorporo
a inteligência emocional de fato na empresa, sabe? Porque não é uma coisa muito simples. Falar, poxa, vamos treinar esse tema aqui e acabou. Porque tem um convencimento de uma série de fatores, né? Vou só comentar uma coisa rapidinha antes. Existem muitas empresas fora do Brasil e hoje já no Brasil que possuem canais de comunicação exatamente para ajudar colaboradores com alguma questão psicológica que de repente não esteja bem resolvida. A pandemia foi uma catástrofe mundial, claro, não tem, mas assim, não tem nada, foi um horror. Mas, felizmente, por advento da pandemia, as empresas começaram a prestar mais atenção sobre a saúde mental das pessoas. Não é mentira que até eu vivi isso, e é só a gente buscar no CRP que você não precisa, é só buscar na internet. O boom que os consultórios de psicólogos tiveram a partir de 2021, 22, 23. Aumentos numa ordem de mais de 50% de pessoas que foram buscar um acompanhamento psicológico ou um tratamento mesmo psicológico. E para você ter noção, Rafa, Maria, eu trabalho com 3 psiquiatras. Então, dependendo da gravidade do paciente, eu indico ou para 1, ou para 2, ou para 3. Cada um deles tem uma pegada, então eu vou fazendo essa análise. Então, este olhar hoje para a saúde mental dentro do mundo corporativo é uma coisa que ficou muito positiva. Pois bem, o mundo corporativo, Rafa, ele existe para dar dinheiro. Cara, você pode falar qualquer coisa, você pode vir com qualquer brisa, mas no fundo, o acionista quer o dele, o conselho quer o dele, os diretores querem seus bônus. O mundo corporativo existe para dar dinheiro, haja vista que vivemos no mundo capitalista. Portanto, se eu mostrar, e aí assim, pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa NPS para a gente poder avaliar a qualidade da nossa liderança. Eu sei porque eu faço isso muito. Faz uma pesquisa e mostra para o diretor, para o presidente, Então, querido, aqui você tem 70% de pessoas na sua empresa que são detratores. Você tem 10% que são nulos e 20% que são promotores. Esses nulos para virarem detratores são fáceis, muito fácil. Então você vai ter 80% de gente falando mal e 20% falando bem. Algo precisa ser feito. Isso não tem nada a ver com o número. Porque todos eles estão batendo a meta, estão dando os números, mas simplesmente é aquela coisa. Eu entro, ponho minha roupa, trabalho, vou embora e se a coisa está no chão vai ficar porque não sou eu que tiro. Então, primeiro, tem que se fazer uma pesquisa. Segundo, faça uma entrevista por amostragem e mostre o que essas pessoas têm a dizer. Terceiro, mostra isso para a tua diretoria e fala assim, essa insatisfação está revertendo nos números da empresa. Eu não consigo tangibilizar o número de um cara insatisfeito, mas ninguém que está insatisfeito produz com qualidade. Um exemplo prático disso. Eu consegui chegar onde você perguntou? Sim. Eu até me falei, poxa, por que eu não fiz isso ainda? Mas sim, chegou. Um exemplo prático, eu tenho isso é verídico, né? Uma pessoa que ela estava com alguns problemas financeiros na empresa, um colaborador X. Só que esses problemas afetavam todo o cronograma de trabalho dela. E naquela ocasião, eu como gestor não tive nenhum posicionamento. Falei, poxa, segue o jogo, a dívida é tua, no fim das contas, né? E esse cara cometeu um erro, processando uma coisa, que gerou um prejuízo para a empresa 10 vezes maior do que ele tinha de dívida. E eu pensei, poxa, por que eu não dei atenção e entendi que esse cara ele estava com a cabeça muito bagunçada porque ele estava endividado e emprestei, fiz alguma coisa, sei lá, sabe? Mas olha, por que eu não percebi isso? Como a gente está dentro do tema inteligência emocional, e você perguntou, como é que a gente aplica na equipe? Numa situação dessa, por exemplo, né, vamos usar esse teu exemplo. O cara está com uma dívida, está com um problema, a cabeça dele está em outro lugar, ele não está performando. Usar da inteligência emocional, Mari, para dizer assim, ô fulano, o que aconteceu? Né? Vamos lá, o que tá pegando? Eu tô com uma dívida, eu tô devendo X, enfim, conta lá o seu BO.
Gente, manter este cara dentro da empresa, frente a um problema... Você imagina o cara chega pra você e fala assim, pô, Rafa, eu não queria falar, mas meu filho tá internado, minha mãe tá com câncer, minha esposa foi desempregada, minha esposa sofreu um assédio. Cara, tem milhões de situações. Esse cara não vai performar. Não adianta. Ah, mas espera aí, eu não sou pai dele, eu não sou mãe dele, não é mesmo. Só que eu prefiro um cara que saia neste momento do circuito do que um cara que fique, porque tem que cumprir jornada, e possa me trazer um prejuízo. Então, nessa hora, você pode dizer, fulano, caramba, se eu te der 5 dias, você acha que você consegue se estabilizar? Nossa, Rafa, seria perfeito. Sim. E aí você afasta o cara, porque ele vai ficar aqueles 5 dias, se você não fizer isso, eu não estou falando que tem que fazer, eu estou dizendo possibilidades. Esse cara vai ficar 5 dias pensando no problema que ele tem e não nas soluções que ele tem que trazer para aquela empresa. Por quê? Porque aquilo... Aí sim, assista um filme de comédia com um baita problema no teu colo. Você não vai ter um sentimento de felicidade nem de riso. Vai ficar agoniado. Porque você está agoniado. Mas você está assistindo a um filme de comédia, mas você não responde aquilo. Por quê? Porque o teu interno está muito mais derrubado. Então, assim, esse cara não vai produzir. É hora de falar, quer dar um... Fica 3 dias. Talvez ele tivesse evitado um prejuízo desse. Isso não é ser pai. Porque realmente você não vai sentar e falar assim, vamos lá, conta, qual é a sua dívida? Tô devendo 10 mil. Não, puxa, olha, eu vou te ajudar. Gente, você quer ajudar? Ajuda fora da empresa, inclusive. Vá tomar um café e fala, tá aqui, 10 pau, resolve e depois a gente conversa. Mas você não pode fazer isso dentro da empresa, porque dentro da empresa existem outros objetivos. E o objetivo não é colocar todo mundo embaixo da asa. É tentar mostrar os caminhos para que as pessoas possam solucionar os seus problemas pessoais. Por quê? Porque aquele problema pessoal está interferindo no negócio da empresa. E isso não pode acontecer. Sim, e agora a gente vai chegar numa coisa que, por acaso, o professor estava prevendo, parece, que é motivação. Porque quando eu, gestor, não tenho uma leitura boa da minha equipe, eu não percebo que ele tem um problema emocional, eu associo isso à desmotivação. Então eu digo, olha, a Marina está desmotivada, não está trabalhando porque está desmotivada, e não é isso. E ao contrário também acontece, né? A Maria às vezes pode ver, poxa, estou desmotivada de fato porque a empresa não faz nada para me motivar. E como é que a gente trata isso de motivação, sabe? Nasce da pessoa, nasce da empresa, como é que a gente organiza essas... Rafa, equaliza deixa eu te isso? perguntar, quanto tempo ainda a gente tem de gravação? Nós temos mais 40 minutos. Então tá, então acho que dá. Uau! Rafa, Mari, esse assunto é um assunto, assim, não é que ele é complicado, mas as pessoas, como é que falam assim, trazem uma certa, não é pompa, nem glamour, eu não sei, colocam essa coisa... Fica muito comercial, né? Sabe, essa coisa de motivação, de esses consultores shows que dizem, né, você consegue porque você é lindo, tá dentro de você, tá, como é que eu faço? Não, descubra você, quer dizer, te vira, né? Arrasta pra cima. Pois é, arrasta pra cima. Então vamos lá. É mais um dos que se eu posto, eu sou rechaçado. É um equívoco se usar a expressão automotivação. A gente encontra isso em literaturas não científicas, nas mais corriqueiras. Automotivação é quase um pleonasmo, porque a motivação é interna. Portanto, Rafa, eu jamais, nesta vida aqui que eu vivo, vou conseguir te motivar. Eu posso fazer mundos... A Mari tá me olhando com uma cara assim, tipo assim, o que esse doido tá falando, Não, né? Como assim? Eu até concordo. Eu fui numa palestra e saí motivada. Então, não. Eu fui numa palestra e saí motivada. Não. Mari. Quer dizer, não assim, você até saiu motivado, mas não foi o palestrante que te motivou. Ele disse algo que acionou um gatilho interno que te fez entender e te levantar.
Fala o que você ia falar pra ela, depois eu continuo. Por que tu acha que isso não é muito assim? Você lembra de alguma coisa? Uma palestra que tu fez? Um curso? Não, eu diria que, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Às vezes eu tô bem tranquilinha em casa e eu me sinto motivada a fazer alguma coisa. Foi algo que apareceu, simplesmente surgiu. Mas por alguém gerar em você? Não, isso tô falando de mim. Eu tô tranquila, falo, nossa, eu tô fazendo nada, vou fazer isso. Eu me motivei sozinha. Isso. Mas tem momentos que, por exemplo, a pessoa chega pra mim, por exemplo, o Rafa lá dando uma ideia pra mim ontem mesmo. Ah, você tem um tempo livre entre tal hora pra tal hora. Por que você não faz um curso? Falei, poxa, eu fui motivada a isso. Não, você foi estimulada. O externo estimula o interno. Essa é uma diferença que não se fica falando muito, não sei por quê. Ó a gafe de muitos RHs, de muitos diretores, em convenção, em reuniões, né? Fala assim, tem o time motivado, motiva o teu time. Cara, eu não motivo ninguém, mas eu tenho que estimular o meu time. E o estímulo não é único. Porque o que te motiva, Mari, não é a mesma coisa que motiva o Rafa. Cada um de vocês. Por isso ela é individual. Por isso eu não posso motivá-los. Mas eu sei que o Rafa tem uma preferência por determinada coisa. Tem exercícios. Eu os faço em sala e em treinamentos, que é como chegar na motivação das pessoas. Existe uma diferença muito tênue entre motivação e objeto motivacional. As pessoas tendem a pensar que o objeto, que fazer o curso me motivou. Não, motivou, aquilo foi um objeto motivacional. Porque uma vez feito o seu curso, a hora que você acabar, bom, então agora acabou, estou desmotivado? Não, você vai para outro. E você vai para outro. Então, o conceito da motivação, ele é diferente do conceito do objeto motivacional. O objeto motivacional é efêmero. À medida que você conquista um, você vai para outro, vai para outro. Você tá... Objetos. E pensa que quando você falou, porra, a ideia do curso é legal. Caraca, mas quanto custa isso? Quanto custa esse curso? Porque estes objetos motivacionais estão muito ligados às questões materiais. Então eu quero uma casa na praia, eu quero um carro, eu quero um curso, eu quero estudar numa grande universidade, fazer um MBA, fazer... Tudo isso custa. A motivação, Mari, ela está por trás de tudo isso. Então, eu poderia fazer com você aqui um exercício que a gente não vamos fazer, não é proposta, mas é só de forma... senão depois a Mari briga comigo. Poderíamos fazer um exercício aqui sem nenhuma exposição. A hora que acabar aqui, eu mostro para vocês, tá? Sem nenhuma exposição, assim, em 3 minutos. Gente, de novo, eu não sou guru de nada. Simplesmente é técnica. Descobrir qual é a tua motivação. E aí eu vou dar só um exemplo do que eu quero dizer. Se você pergunta para a pessoa, me diga algo que te motiva. A pessoa vai dizer assim, por exemplo, dinheiro. Tá tudo bem. É o que motiva? Legal. E aí, eu faço de 4 a 5 perguntas para essa pessoa. E geralmente assim, tá, por que o dinheiro é importante para você? Porque isso melhora a qualidade de vida. Por que para você é importante melhorar a qualidade de vida? Porque isso me traz uma segurança. Por que para você é importante ter segurança? Porque eu não quero passar o que meus pais passaram. E por que você não quer passar o que seus pais passaram? Porque a gente vivia num lugar muito difícil e não tinha nenhum reconhecimento. Por que para você é importante ter reconhecimento? Porque eu acho que status é uma coisa legal. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o status. E vai contra uma teoria que as pessoas comercializam, né? Que as pessoas têm 2 modelos de motivação, né? Ou é dinheiro, especificamente dinheiro, ou pressão, bronca, né? Que é a brincadeira da cenourinha na frente. Lá, né? Então, ou você põe dinheirinho ali, a pessoa vai correndo atrás do dinheiro, ou você pressiona muito a pessoa, porque a pessoa se estimula, se motiva porque ela sente pressão. E ela quer se provar para os outros e assim por diante. Então, ambas, pós essa minha colocação, não são
as motivações, e sim os objetos motivacionais. Porque o dinheiro, na verdade, que ela diz, o que me motiva é o dinheiro. Não, o que motiva é o objeto motivacional. Que o que a motiva de fato é o status. Ninguém gosta de trabalhar com pressão, mas tem gente que adora trabalhar com prazo exíguo. Você sabe que tem uma coisa muito doida que diz que eu também não vou entrar no detalhe não, mas diz que um postergador, cara que fica postergando entregas de atividades, na verdade ele tem 5 possibilidades que justifica ele ser um postergador. Uma delas é porque ele é um imediatista. Pausa dramática. Eu tô refletindo sobre a minha gestão. Então, pois falando, é. uau. Gente, o imediatista é aquele cara que diz o seguinte, né? Gente, o troço é pra depois do carnaval. É pro dia 15. O Rafa me pediu agora. Cara, eu não vou fazer isso agora, porque é só pra semana que vem. Eu vou postergar. Então, por quê? Porque ele é o tipo de cara que quer fazer no dia anterior e te entregar, porque assim, o resultado é imediato pra ele. Eu faço no dia 14 e entrego no dia 15. Percebe o imediatismo dele? O imediatismo não é o cara que quer fazer rápido, ele quer o resultado rápido. Não é o fazer, é o resultado. Ah, mas se ele fizesse hoje, mas o Rafa falou que só precisa pro dia 15. Não põe prazo, eu te entrego amanhã. Botou um prazo, eu vou pegar aquilo no dia anterior. Então, olha como a nossa cabeça vai funcionando, gente. E tudo isso está dentro do mundo corporativo. Então, um cara, você fala, esse cara é postergador, ele podia estar fazendo... Ele tem um motivo para isso. Ele pode ter sido um superprotetor, uma criança super protegida. E isso é legal porque eu tenho... A Maria já trabalhou comigo, né? Como colaboradora, ela sabe que eu deixo uma gestão bem aberta para as pessoas. Então eu dou o desafio, faz como tu quiser, do tempo que tu quiser, desde que me atenda aos requisitos mínimos que eu peço, né? Eu já tive apontamentos de colaborador dizendo, Rafa, não consigo fazer assim. Preciso que tu me diga, olha, isso aqui tem que ser dessa cor, porque se você não me disser, eu não sei fazer. Isso aqui tem que entregar tal hora, porque senão eu não vou fazer. E eu falei, poxa, como assim? Parece... Pois é. Pois é. Cômico, né? Então, assim, essa coisa da motivação, entende que tanto o dinheiro como a pressão, isso são objetos. Porque se a gente buscar em cada um deles, em cada colaborador, a gente vai conseguir chegar... E aí tem uma outra coisa legal para falar. A gente vai chegar... no cerne da motivação, que por exemplo aqui com a Mari a gente brincando foi o status. Eu tenho 20 colaboradores. Porra, professor, eu tenho que fazer isso com todos? Sim. E aí o que eu descubro, Mari? Que tem mais gente no nosso time que quer status. O que eu faço enquanto líder? Ao invés de eu ter que ficar trabalhando um por um, pô, quantos aqui curtem essa coisa do status? 4. É uma caixinha. Ah, e esse aqui? Ah, esse aqui, ele gosta de ser provocado, ele gosta de... Tá, quantos tem? 2? 2. Em vez de eu ter 20, eu vou ter 3 caixas, 4 caixas. Assim eu faço gestão. E aí por isso que as empresas fazem o destaque do mês, ou fazem bonificações por atingimento de metas, sabe? Às vezes o cara não é nem pelo dinheiro. Poxa, eu vou... É pelo se você reconhecimento. Tanto, você ganha R$1.000 a mais. Ele, tá, beleza, R$1.000. Mas eu quero que as pessoas vejam que eu sou o melhor no que eu faço. Pois é. Rafa, quando a gente tem essa inteligência emocional resolvida, não resolvida de ser um cátedro, não é isso. Quando eu entendo o que é, e eu tenho um mínimo de noção de gestão, eu vou te dizer que o trabalho fica muito mais fácil. As pessoas se apavoram, porque, nossa, eu tenho 30 pessoas. Gente, as pessoas têm padrão comportamental. Dessas 30, eu vou simplificar dizendo assim, tem 10 que agem da mesma forma, os outros 10 da mesma forma, os outros 10 da mesma forma. Em vez de eu fazer uma gestão para 30, eu consigo fazer gestão, este modelo para esse grupo, este modelo para esse modelo para esse. Isso me dá tempo, que é o terceiro item que um gestor tem que ter. Gostar de gente, conhecer gente e ter tempo. Cara, eu quero atender a 30, não tem como. Quando eu, nas minhas aulas, que às vezes eu pergunto quantas pessoas você tem na sua equipe? 72. Não, quantas pessoas você é líder de quantas pessoas? 72. Não, peraí. Quem que você tem na linha de frente ali? Ah, eu tenho 4. Tá, então peraí. Então você é líder de 4, esses 4 é líder dos 70 e tantos. Que às vezes o cara fala até para dar aquela valorizada, né? Sim.
Então, assim, não, você tem que trabalhar o líder com esses 4. E ensinar esses 4, inclusive na inteligência emocional, eles vão ser treinados, e aí eles levam isso para o time. Isso tem que ser meio cascateado, porque um cara não consegue fazer isso, por exemplo, esse exercício com 72 pessoas. Vai demorar 6 meses. Aí quando ele acabar o primeiro, ele já perdeu. Quer dizer, então, motivação é interno. E aí, só para finalizar, e aí a Mari já faz outra pergunta, e eu não posso deixar de falar isso. A motivação gera engajamento. E o que é um engajamento? É conexão. Quanto mais conectado eu estou à minha empresa e ao meu líder, mais engajado eu estou por uma causa, por um objetivo. Quando eu começo a me desconectar, eu vou perdendo o engajamento. E aí, muitos dizem, a Mari está desmotivada. Há uma linha de raciocínio que diz que a perseverança e a persistência são mais úteis do que a motivação. Pausa dramática de novo. Deixa eu pensar essa frase. Porque a persistência e a perseverança é aquilo que não te faz desistir. É aquilo que literalmente te leva para frente. A cada sucesso desse podcast, você vai querer fazer outro. E vai fazer... Por quê? Porque não é que você está... Eu estou persistindo, eu estou porque isso aqui está dando certo. E aí você se sente mais motivado, mas o que veio antes? É porque nesse caso gera na gente uma sensação de conquista, né? Exato. Porque você lutou, que é a perseverança. Você lutou, você insistiu, você arregaçou a manga, e o resultado é o status que você vai ter. Pois bem, uma pessoa que está desmotivada, talvez... em algum momento, o que a gente chama, né? A Mari está desmotivada. Talvez eu perguntasse outra coisa para ela. Talvez eu lhe perguntasse, inteligência emocional, Mari, de novo. Mari, em que momento desta nossa relação você desistiu? Eu tenho que responder. Não, agora aqui não, imagina. Não. Mas percebe que é uma pergunta muito mais complexa do que simplesmente dizer assim, a Mari está desmotivada, tipo Pôncio Pilatos, lavei a mão e boa. Não. Você deixa a pessoa refletir ainda. Em que momento você parou de desistir? Em que momento você achou que aqui talvez você não tenha mais conexão? Cara, pensa um pouco na profundidade dessa pergunta. E aí você vai me dizer assim, nossa, professor, mas acontece isso em empresa? Eu posso te dar nome, dar um papel que eu te dou uma lista de líderes que fazem isso. No Brasil. E isso é legal porque as pessoas normalmente associam... Quando um funcionário chega na empresa e diz, olha, não quero mais trabalhar aqui. As pessoas dizem, ou ele conseguiu um trabalho que pague mais, ou ele não está satisfeito com o salário. E não tem nada, eu acho, tá? Que não tem nada a ver com isso. É verdade. Na maioria das vezes as pessoas saem porque elas não se sentem reconhecidas, ou porque elas não têm admiração no plano da empresa, no plano de quem gere ela. E aí entra um pouquinho de inteligência emocional, né? Da empresa como Totalmente. todo, de conseguir entender que, poxa, nem tudo é dinheiro. O dinheiro é importantíssimo, mas não é tudo por dinheiro. Exatamente. Cara, um alto executivo no momento de sua carreira não é mais dinheiro. Não é mais dinheiro. Um CEO, às vezes, não é mais dinheiro. É o desafio do... Você pega pessoas no Brasil, no mundo, que você assim, caramba, já estão com uma idade avançada, né? Não vou aqui falar a idade, porque senão é capaz de mais. Já estão com uma idade mais avançada, caramba, e continuam trabalhando. Não é pelo dinheiro que ganham. É pela condição de ser reconhecido, de se sentir útil numa sociedade, de poder promover coisas boas para as pessoas. Isso existe, sim, dentro daquele mundo corporativo que é cruel. Mas o cara acha que assim, eu estar aqui é muito melhor do que se eu não estiver. E não é pelo dinheiro. Então, assim, dinheiro, numa pesquisa feita por uma grande revista de economia, diz que nessa pesquisa, o que seguraria jovens colaboradores Y, Z e Alfa, o Alfa ainda não, porque o Alfa ainda é inteligência artificial, mas o Y e o Z, o que te seguraria dentro de uma empresa hoje? O primeiro item de resposta foi liberdade e autonomia. O segundo, ética. O último, que foi o 8º, salário.
Salário é importante, mas... E se alguém falar que não, tá sendo hipócrita, pode falar. Isso é hipocrisia, porque todo mundo precisa do cara. Agora, salário é consequência. Não pode ser objetivo. Mas liberdade e autonomia é um desafio. Claro. Porque não tô dizendo que uma geração é melhor ou pior que a outra, né? Mas a galera que tá entrando no mercado agora, eles querem ter autonomia, mas eles não têm todo o embasamento que uma carreira exige para que ele tenha aquela autonomia, né? Uhum. Então, nesse mundo de inteligência artificial, ele vai lá numa inteligência, faz uma pergunta, tem uma resposta, e ele acha que isso basta, e não funciona assim sempre, né? E às vezes a gente perde funcionário porque ele não entende muito que... Este assunto, se você quiser, e assim, eu posso fazer um outro podcast só para falar de gerações. Porque aí, assim, aí é uma outra pegada, é uma outra vibe. Eles não são nada diferente, por incrível que pareça, tá? Do que eu, quando tinha os meus 18 anos. É a mesma coisa. Muda o quê? O tempo. Mas os comportamentos, o cara fala, essa geração de hoje... E aí a gente volta para a Mari que ela tem a pergunta. Essa geração de hoje é muito ansiosa. Eu digo, não fala isso, gente. Não paga esse mico. Não paga. Não, mas eles não esquentam banco, empresa, eles não ficam... Sim, se eles não esquentam é porque alguém está contratando também, mas vamos deixar isso de lado. Cara, eu, meus 18 anos, era extremamente ansioso. Eu me lembro que eu trabalhava já, eu desci no dia do meu aniversário, e do lado da minha casa tinha uma autoescola. Antes de eu chegar em casa, eu passei na autoescola porque eu queria tirar a minha carteira de motorista. Eu tenho um filho de 24 anos. Ele tirou carta tem uns 2 anos, a carteira de motorista. E eu falava assim, Henrique, você não vai tirar a carta? Pra quê, pai? Tem Uber. Uma coisa é ser ansioso na década de 60. Outra coisa é ser ansioso. Essa juventude hoje vai pra balada, pros point, Vila Madalena, vai... Nossa, balada nervosa, tomei 6 Skol Beats. O cara não tem ideia do que foi o Woodstock pra falar de balada nervosa. É. Eu brinco que tem cara brisado até hoje. Isso foi na década de 70. Você acha que esse cara não tinha uma ansiedade naquela época, Rafa? Mari, claro que tinha. Só que não tinha tecnologia. O que muda essencialmente da minha geração para uma geração IA é a velocidade do dado. Porque o comportamento é praticamente muito similar. Então, mas antigamente a criança não ia pro quarto, não chegava em casa e ia pro quarto. Então, aí você passa por estrutura familiar, por educação, por valores e valorização. Aí você já vai para um outro meio. Agora sim, o comportamento, existe uma grande similaridade, sim. Fala, Mari. Foi importante ter falado isso, porque eu ia falar sobre uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, quando eu fui buscar, né, meu primeiro emprego. E na minha entrevista, o meu chefe, o meu líder, falou para mim que... como posso explicar? Disse que não gostava da minha geração e não esperava que eu entregasse o resultado que ele queria. Olha que ânimo que a pessoa dá. Na primeira entrevista, exato, na primeira entrevista. Depois quer motivação. E depois quer que o cara chegue e seja engajado. E aí eu tive a inteligência emocional, acredito, né? Isso não foi um motivo de desistência. Mas aí vem para minha pergunta de como que os líderes, gestores, podem integrar a inteligência emocional para fazer um recrutamento correto, uma entrevista correta. Ou até a retenção, né, também. Exato. Então, há uma pergunta que às vezes se faz em recrutamento e seleção que eu não acho muito legal. E talvez vocês até já devam ter acompanhado isso. Que é aquela pergunta assim, Mari, me conte um projeto que você fez que não deu certo. Me conte uma frustração na sua vida. Porra, eu tô procurando emprego, você está perguntando que não deu certo. Essa coisa de me conte algo que te frustrou ou me conte algo que não é importante. A pergunta adequada, e você pode até responder aqui agora no nosso microfone, tá? Porque eu não vou entrar em nenhum assunto. Mas assim, Mari, você já fez algum projeto que o resultado não foi exatamente aquilo que você esperava? Já.
que sentimento você teve em relação a isso. Ponto, não precisa responder não. Percebe? Eu não quero saber o que foi, mas eu quero saber o que você sentiu. Eu fiquei mal, frustrada. Tá bom, não precisa... Isso, a inteligência emocional Exato. na seleção. Exatamente. Como eu te perguntaria numa sequência, Mari, por outro lado, você já desenvolveu algum projeto onde o resultado foi muito além do que você esperava? Já. A mesma coisa. O que você sentiu? Porque aqui eu posso identificar soberba, arrogância, prepotência, vários indicadores. Isso é aplicar inteligência emocional dentro de um processo de seleção. Um pequeno itemzinho. Na hora que o teu líder, a gente brincou aqui, mas é verdade, o que essas gerações jovens mais almejam é que haja uma troca. E essas gerações mais antigas não entendem essa troca. Ele acha que a Mari tem que ler todos os livros que eu li. Eu sou freudiano, eu tenho a obra do Freud em casa, são 24 livros. Se ela vai estar se formando em psicologia, eu digo, não tem que ler os 24. Não, doutor, tem que ler os 24. Não, tem que ler, porque eu li. Então, só que o tempo era outro. Não tinha internet quando eu fiz faculdade. Eu tinha que buscar. São 24 livros, são 23 livros, e o 24º é o índice para você achar tudo nos 23. Então, quero ver a interpretação de sonho, eu ia no livro, que é um índice, para saber que livro estava. Hoje você coloca na internet Totem e Tabu, interpretação dos sonhos de Freud, já te aparece o que você quer. Muito mais simples. Muito mais simples, Ninguém muito mais corre rápido. mais atrás. Pois é, imagina. Eu tenho porque eu gosto. Eu gosto de livro, então assim, eu gosto do livro porque eu gosto de livro. Mas muito provavelmente eu trago isso da minha cultura, da minha educação. Então, esses profissionais que são tão bons quanto, não tem nenhuma crítica ao hard, ao soft, né? Deu uma paradinha aqui. Mas assim, eu não posso chegar e falar, eu não acredito nessa juventude, eu não confio porque não entrega. Porque, cara, não é assim. Sabe, estereótipos hoje, a gente não usa mais estereótipos. Hoje a gente trabalha com perfis. E não estereótipo de porque essa da geração não presta. Então isso interfere na tua inteligência emocional. E aí você fala, pô, eu não quero essa empresa. Imagina. Por exemplo, se não era uma coisa que eu queria, né? Porque eu sempre gostei de ir trabalhar ou fazer alguma coisa. Se fosse algo que eu não queria, com certeza eu pensaria dessa forma. Exato. Não quero aqui, vou procurar outro lugar, vou ter tempo para isso, vou ver com calma. Mas como era algo que eu queria, eu falei, poxa, não vai me abalar. E eu sei que eu posso mostrar que é diferente comigo, né? Eu tenho essa oportunidade. O não vai me abalar é uma demonstração de uso de inteligência emocional. Exato. Porque hoje em dia eu uso isso como piada, né? Até porque depois que eu mostrei pra ele que realmente consegui chegar no que ele queria, ele ficou mega feliz, né? Satisfeito. Não vou ficar falando muito sobre, não. Não, nem precisa. Mas, como eu consegui fazer ele ver com outros olhos, né? Que não era isso que ele falou no início, eu fiquei muito feliz, né? Então, hoje em dia eu levo como piada mesmo e isso não me causou tanta frustração. Mas, pra ele, por exemplo, ele não soube utilizar a inteligência, né? A inteligência emocional, no caso. Você vê o que é uma coisa chamada legado, né? Você tá resolvida, não te abalou, tá tudo certo, mas essa experiência te deixou uma marca que te fez trazê-la não como piada, mas como um case. Então, olha quando a coisa não é tão legal, olha a experiência que eu tive. Foi o legado ruim que alguém deixou com você por um determinado tempo. Por isso que a liderança tem que tomar muito cuidado. Tudo que a gente faz nesta vida aqui, nosso foco aqui é corporativo, mas exponencia, tudo que a gente faz gera um impacto no outro, Mari. Até o silêncio grita alto. Até o silêncio gera um impacto. Sim, e uma coisa que é importante da gente mencionar, né, voltando lá atrás, é na parte de treinamentos, né, porque a gente falou um pouquinho de inteligência emocional para contratações, a gente vai falar daqui a pouquinho para retenção, que eu acho que é importante, mas agora existe uma dinâmica das empresas de ter a frase todo gestor de departamento é gestor de RH, né, Uhum. tá meio
Concordo com isso. na moda agora. Concordo. Só que, às vezes, o gestor de departamento, ele não está preparado para ser gestor de RH. Também concordo. E aí me gera esse problema de contratações, né? Então, o cara não sabe fazer uma descrição de cargo, mas ele tem que entrevistar uma pessoa com inteligência emocional, e ele tem que fazer um feedback que não seja aquele sanduíche que ele viu no Rock Balboa lá, sabe? E, poxa, é muito difícil aplicar isso no dia a dia, né? E eu não sei se isso é uma atividade do gestor, da empresa, se é um conjunto, como é que seria isso? Às vezes, muito comum acontecer, Rafa, aqui no Brasil, a gente pegar modelo dos Estados Unidos, da Alemanha, e, sei lá, alguém vai ver, volta, vai pro LinkedIn, ou vai e fala, gente, isso aqui agora é o que é o bicho, faz um evento, bota 2.000 pessoas num auditório. Mas não é assim. Por quê? Você comentou no começo, lá atrás também, que assim, o cara pega um analista, alça gestor, eu perdi um bom analista, arrumei um péssimo gestor, porque esse cara não foi preparado, não foi treinado. Eu fiz uma pesquisa certa vez sobre quantos líderes foram treinados para entrevistar candidatos em processo de seleção. O número é inexpressivo. Então, se você imagina que um processo de seleção eu tenho, e é uma condição bipartite, então eu tenho uma parte do RH e eu tenho uma parte do gestor. RH, simplificando, faz uma entrevista baseada em soft skill. Gestor faz uma entrevista baseada em hard skill. Eu sento com o RH depois, o RH senta comigo, a gente vai colocar aqueles candidatos, eu vou dizer, o soft desse é bom, ele vai dizer, o hard desse é bom. Opa, então separa. Olha, o soft desse aqui é bom, mas ele me mostra um potencial, feed forward. Não, ele está muito aquém do hard, então deixa separado. Vai para uma pilha do depois a gente vê. Essa solução é em conjunto. Portanto, se eu contrato em conjunto, é equivocado o gestor dizer assim, olha, RH, demite fulano. Assim, eu cheguei a responder isso, mas ele não me fez nada. Por que eu vou demitir o cara? Quem tem que demitir é você. Você quer que eu esteja junto? Eu estou junto contigo. Porque nós fomos num trabalho de corresponsabilidade na contratação. Então, que sigamos na demissão. Mas não peça para eu demitir. Por quê? Porque quem retém um colaborador é o gestor. Numa pesquisa de 2019, que me impressionou muito, a cada 10 funcionários que pediram demissão de suas empresas, 8 pediram demissão do gestor. Só que aquela coisa, ele não, quer dizer, não é que ele não entende, né? Isso é jeito coloquial. Ele pedir demissão do gestor, ele perde o todo, ok. A questão não é nem tentar trabalhar essa definição, mas assim, cara, 80%. De um universo de 10, 8. O número é muito alto, Rafa. Sabe, se fala assim, 2, 3, beleza, vai, 8. Então, essas pessoas saem, não é porque a empresa não tem um bom benefício, não tem um bom plano de carreira, não tem, vamos considerar que tenha um bom pacote de benefício, uma boa trilha de desenvolvimento, um bom reconhecimento acadêmico, mas se eu tenho um chefe, um gestor que é doido, que dá piti, que eu não fico, então ele não me retém. O que retém não é só dinheiro, pacote de benefícios, você acabou de falar, um reconhecimento, um destaque, uma premiação até que seja para a família. Porra, eu prestei serviço para a empresa que trabalhava no ramo de criança, ramo infantil, que as crianças, filhos, não podiam ir na festa de final de ano. Gente, o segmento da empresa era infantil. Na festa de final de ano, as crianças não podem ir. O cara falava, não faz sentido. Então, já que você tinha falado da retenção, eu acho que fez muito sentido eu ligar isso. O gestor é um RH não no sentido burocrático, porque aí é DP. Mas quando a gente fala de DHO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional,
Ele é um gestor de RH no sentido de qual é o mapeamento de competência que eu quero para os meus colaboradores. Tá, eu não sei fazer RH, me ajuda a fazer? Da mesma forma que o RH não tem o conhecimento tão profundo do hard skill. Quais são os conhecimentos técnicos que o cara tem que ter na logística? Cara, eu não sei. Vamos chamar aqui o responsável pela logística e deixa esse cara entrevistar sobre a prática, né? Dirigir uma empilhadeira. Não sei nem o que perguntar pro cara. Né? Deixa o cara que é responsável pela engenharia ambiental e de segurança no trabalho para entrevistar esse cara e falar, como é que é o teu manuseio no equipamento desse? Eu vou no soft. O cara é consciente para dirigir uma empilhadeira? Se acontece uma coisa, o que ele faz? Né? Então, por isso, o solicitante, o requisitante, o dono da vaga ou o gestor, ele tem um percentual de RH sim. Só que ele precisa ser treinado e desenvolvido neste olhar. E isso é o que na pesquisa que eu fiz não aparece. Sim, nós tivemos esse caso lá no Peer Serve, onde nós trabalhamos, inclusive proprietário do podcast, né? Nós instituímos esse método de departamento de ser gestor de RH. E no começo, eu lembro de um caso que um gestor ele fez 6 contratações em 6 meses, para a mesma vaga. Contratava, demitia, contratava, demitia, contratava, demitia. A gente falou, poxa, tem alguma coisa errada. E aí a responsável por RH falou, cara, vamos arrumar esse negócio aqui. Ela fez justamente isso, né? Então ela equalizou, olha, eu vou até aqui, você vai até ali. E a gente conseguiu aplicar isso. Mas eu trouxe essa pergunta, a Mari trouxe, na verdade, eu agreguei porque, de fato, eu acho que é conceitual, eu acho que é importante. Cultural também. Cultural, de fato. Só que exige uma preparação enorme, né? É o que o professor falou lá atrás. Não dá para aprender no LinkedIn e aplicar na empresa que não é tão raso assim. Bom, professor, nós temos mais 5 minutinhos só, infelizmente. Nossa, tá quase acabando. A gente falou um montão. E eu queria primeiro agradecer o professor por ter disponibilizado o tempo, etc. Perguntar se o professor gostou, se tem alguma recomendação, alguma coisa que o professor queira falar para quem está nos assistindo, algum conselho, algum livro, alguma coisa do gênero. Rafa, foi uma honra poder passar esse tempo aqui com vocês. Confesso de verdade que ficaria aqui horas, porque eu adoro bater papo. Me senti muito confortável, as perguntas de extrema relevância de inteligência na sua elaboração. Então, assim, foi realmente um prazer enorme poder passar esse período aqui com vocês. E passo quantas vezes quiserem, que sempre vai ser um prazer e uma honra poder estar aqui. Rafa, livro. Todos. Não adianta eu falar, leia tal livro, leia aquilo, mas leia. O importante é ler. Hoje, você trouxe uma palavrinha que eu gosto muito de usar. Hoje, a gente sente muita falta de conteúdo. As pessoas hoje têm praticamente a profundidade de um pires. E às vezes essa ausência de conteúdo é falta de leitura. Quando eu falei aqui de manipulação, eu não entrei em nenhum ponto. Mas quer aquela manipulação um pouco mais ardilosa? Leia O Príncipe de Maquiavel. Tá, mas é muito chato, é um porre. Tem uma versão que já é uma versão light, sabe? Meio que traduzida, assim, onde pega os pontos principais. Aquele tomo que era do Príncipe é parece um livro de bolso. Leia. Leia Daniel Goleman. Leia Rancharan nos pipelines de liderança. Leia um romance, leia um policial, leia o que você quer ler. Mas aumente o teu repertório, porque hoje o mercado sente falta disso. Deixar recado para quem está nos escutando, poderia deixar vários, conselho não, mas recadinhos vários, mas talvez um que me toque profundamente, até porque eu acredito. Salário, todo mundo quer ter um salário bom, né? Ninguém está satisfeito com o salário, né? Salário é uma coisa divertida, porque todo mundo ganha, mas nunca ninguém está satisfeito. Tenha em mente que salário bom, aquele que você fala, uau, este aqui se paga pela raridade, não pela quantidade. Enquanto você for igual a todos, você vai receber o que todos recebem. A área de RH pega pesquisa, cargos e salários, quanto custa um engenheiro ambiental em empresa de médio porte? X mil reais. Esse cara tem alguma coisa? Não, ele é padrão, X mil reais, é isso aí.
Ou seja, eu não preciso nem me dar o trabalho de... o que o mercado paga, eu vou pagar. Por quê? Porque está na média. O Brasil está cheio de gente nota 7. Tem gente 8, 9, 10, claro que tem. Mas está cheio de nota 7. Então, não adianta reclamar do salário se você não está fazendo absolutamente nada para se destacar frente aos outros. Enquanto você for igual a todos, você vai receber o que todos ganham. O dia que você começar a se tornar uma peça exclusiva, rara, aí o teu passe aumenta. Ou seja uma figura rara, porque se for igual a todo mundo, não precisa, o mercado já tem. Fala, Mari. Uau! Uau mesmo. Impressionante. Bom, professor, muito obrigado. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também, Mari. Curtiu? Eu adorei conhecer você, viu? Rafael falou muito, muito de você e realmente é uma honra conhecer você, viu? Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Mari, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado, Rafa, né, por ficar falando. Espero a responsabilidade ficar grande, né? Então espero ter correspondido mesmo, viu, Mari? Obrigado, foi um prazer te conhecer. Foi maravilhoso o episódio do começo ao fim. Muito obrigada mesmo. Passou rápido, né? Super. Muito. Pessoal que viu a gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente.